E aí, pessoal, olha eu por aqui novamente e hoje, gente, convidado mega especial, isso mesmo. Tenho andado muito por aí nas contabilidades, né? Aliás, DPG já está há 18 anos, agora em janeiro 19 anos no mercado contábil. E, gente, uma das dores que eu tenho visto e que fazem 18 anos que nós, empreendedores, reclamamos é sobre o quê? Pessoas. Fazer gestão de pessoas, reter talentos, contratar pessoas para fazer o nosso negócio andar. E na prestação de serviço, gente, o que manda mesmo é o nosso time. Eu como agência, você como contador. E aí, quantos contadores eu falo diariamente que não consegue escalar o seu negócio porque não tem as pessoas certas? E hoje eu trouxe um convidado mega especial para falar sobre isso e dar algumas dicas práticas de como que você vai fazer tudo isso. Bom, aqui está comigo o Thiago Ocanha. Thiago, obrigada aí por estar com a gente, por trazer esse conteúdo bacana. E eu quero que você se apresente. Nada melhor do que você mesmo falar sobre você do que eu. Só sei de uma coisa, gente, que ele é excelente. Também já gravou um módulo pro meu curso e o pessoal tem gostado muito. Thiago, quem é o Thiago Ocanha? Ô louco, hein, Marta? Depois de uma apresentação dessa, tem que superar aqui as expectativas, né? Bom, eu sou o Thiago Ocanha, eu sou fundador do Emprega, que é a startup que eu estou à frente agora. Já trabalho há 12 anos na área, especificamente de gestão de pessoas, falando em recrutamento e seleção, né? Trabalhei tendo agência de emprego, que é o nome mais comum, mas toda vez que a gente fala assim, Thiago, se apresente, ou Marta, se apresente, a tendência é que a gente fala o que a gente faz, não o que a gente é, né? É verdade. Então, eu sou o Thiago Ocanha, tenho 37 anos. Falar do meu perfil comportamental, eu sou um executor comunicador, ou seja, gosto de resultado, mas também sou muito extrovertido, gosto muito de pessoas. Sou filho da dona Marlene, irmão do Everton, moro em Mogi das Cruzes. É um hábito que eu estou criando de falar agora mais de mim do que propriamente do que eu faço. Mas aqui a gente está para falar do que a gente faz. Sou fundador do Emprega, que é uma startup que conecta profissionais de RH a empresas de pequeno porte. A gente atende aí vários, né, segmentos, mas focado agora em contabilidade, é um dos segmentos que a gente está buscando não, né? Que a gente está se aprimorando, porque desde 2019, quando a gente atende contabilidade, a gente percebeu que era um segmento que realmente tinha essa necessidade. Então a gente está lá com contabilidade, agência de marketing, startups e consultório médico, que é um dos segmentos que a gente atende. Hoje são 50 agentes Emprega, né? Vou explicar um pouquinho melhor o nosso modelo, espalhadas no Brasil inteiro. Ou seja, são mulheres profissionais formadas em RH, que dentro da Universidade de Emprega vem, se formam no nosso método, a gente dá tecnologia, dá know-how, dá todo o treinamento para ela, para que ela atenda esse cliente. Então, diferente de uma agência de emprego tradicional e convencional, como eu tive lá no passado, a gente empodera, apesar que eu não gosto muito dessa palavra, né, mas está na moda, a gente dá, sim, como eu posso dizer, as ferramentas adequadas para que essa mulher formada em RH possa empreender da própria casa. Então, hoje a gente tem agentes Emprega, Marta, que faturam R$10.000 por mês. Que bacana, hein, Thiago? E, gente, eu uso a Emprega, a DPG usa quem emprega, como ele disse. Às vezes as pequenas empresas não têm esse conhecimento, acha que para contratar tem que ter uma mega estrutura ou ter um RH interno que tem esse momento, mas a Emprega ajuda aí os pequenos empreendedores a contratar e contratar certo. Isso que é o bacana. Desde que eu conheci a Emprega, é um grande diferencial do que existe no mercado. E tem vários clientes que a gente indica a Emprega, os contadores, como ele disse, ele nichou, foi inteligente. E o pessoal tem feito uso da ferramenta, assim, da gente, né? Então, é muito interessante, eu vou falar como usuária. Então, o meu time, que na realidade hoje não sou eu que mais faço contratação, né? Então, é a liderança. O meu time tem um agente, que é uma menina de RH, que eles fazem lá o contato com ela, monta o perfil do profissional, essa agente procura no mercado, avalia, faz a seleção e traz 3 finalistas para o nosso time escolher, né? Ou seja, o meu líder escolher. E aí é muito bom porque, gente, a gente não tem nem expertise, nem tempo para ficar fazendo isso, né? E a Emprega faz isso, é muito bacana. E essa expertise do Thiago, que está por trás da Emprega, dessa startup, que faz toda a diferença, né, Thiago? Eu acho que sim. É claro que eu também formei um time muito bom, né? Tem a Laila, que é minha sócia, começou comigo como SDR, né? Marta, que fala tanto de vendas aqui, a Laila foi nossa SDR quando eu tinha consultoria ainda. E com 22 anos eu falei, nossa, essa menina é muito boa.
E muito rápido ela se desenvolveu. Logo, eu já tinha a ideia do Emprega. O Emprega estava rodando... Foi uma spin-off, né? Até eu acho que você deve ouvir isso muito de contador. Contador que quer inovar, que quer criar coisas novas. Foi muito o que aconteceu comigo. Eu tinha um negócio tradicional que era muito bom, né? Perene, a gente faturava muito bem lá. Tinha 400 funcionários temporários. Mas eu sempre tinha aquela ânsia de falar, eu preciso fazer algo diferente, algo diferente. E pelo fato da minha experiência, já se completava ali 10 anos quando eu tive a ideia do Emprega. A Laila estava lá como SDR, falei, vem para cá, vamos começar comigo no Emprega. Se desenvolveu muito bem e hoje é minha sócia. Né? Show. Hoje está comigo lado a lado, a gente tem a Julie também que cuida das agentes. Mas falando dessa questão de inovação, eu acho que, como eu disse, as contabilidades devem pensar muito nisso. O Emprega é como se fosse o Uber do recrutamento e seleção. Show. Né? Isso. Muita gente fala assim, Thiago, é uma agência de emprego online? Não, é muito melhor do que uma agência, e não melhor no sentido da entrega. É claro que a gente faz o possível para melhorar os nossos processos, mas é porque a gente consegue ajudar duas pontas. E foi interessante a história do Emprega quando eu comecei. Eu já tinha essa ideia, o nome Emprega, quando surgiu, foi em 2017, porque eu queria fazer um software para empresas de pequeno porte. Uma InfoJobs do pobre, vamos falar assim, né? Que era para ser barato, R$99 e tal. Porque você vai pagar hoje um software aí, você vai pagar R$1.000, R$1.500. E um dia eu cheguei na agência, isso era 2018, minha agência era bem grande, a recepção, tinha um monte de mulher lá. E eu falei, mas que loucura é essa, né? Eu perguntei pra recepcionista, o que tá acontecendo aqui? Ela falou, é para uma vaga de RH. Aí eu falei, mas vaga de RH? Aí chamei aquela mulherada toda por uma sala e comecei a perguntar, e aí, mas por que RH e tal? E era só reclamação. A mulherada, não tem vaga, não tem não sei o que, tal. Eu falei, eu acho que tem um problema aqui, porque uma vaga, 20 pessoas só para fazer entrevista. Aí eu perguntei para a selecionadora, teve muita aderência essa vaga? Eu falei, Thiago, a gente teve 200 candidaturas. Nossa. Em, sei lá, uma semana de vaga anunciada. E aí eu liguei para uma amiga minha que era do marketing e vendas lá da universidade da minha cidade e perguntei para ele, o que é esse curso de RH? Ela falou, Thiago, é um curso novo, é um tecnólogo, o MEC reconheceu como uma graduação. Eu falei, quantas pessoas se formaram aí? Ela falou, vamos lá, vou levantar aqui. Ela levantou, o curso é de 2007, que foi homologado pelo MEC e começou a ser oferecido pelas universidades. 2018, só em Mogi das Cruzes, só em uma universidade tinham sido formadas 3.500 pessoas. Show. Aí eu falei, tem um problema aqui, porque é legal, porque é um curso de um pilar fundamental para as empresas, mas não tem emprego para esse monte de mulher. Por que monte de mulher, né? Muita gente fala, Thiago, você só fala mulher. 80% desse público que faz esse curso é mulher. E aí Deus me iluminou naquela hora, eu falei, eureka, eu acho que eu vou resolver 2 problemas com uma cajadada só. Por quê? Eu queria resolver o problema da pequena empresa, que era contratar do jeito certo, e eu pensei como eu resolvo o problema dessas mulheres que querem trabalhar, mas não vai ter emprego, não tem vaga, não tem tudo de vaga de RH. Sim. A gente levantou os dados, nos últimos 4 anos, 1 milhão de pessoas se formaram nesse curso. Ou seja, 800 mil mulheres aí procurando emprego, trabalhando em um trabalho que ela nem gostaria, porque ela se formou em outra área, mas não tem. Então o Emprega é isso. A gente forma dentro da Universidade Emprega a nossa metodologia, mas ela empreende. A gente dá tudo para que ela empreenda. E ela atendendo a DPG é cliente dela. Nós somos o meio. A gente é o Uber. A gente dá segurança jurídica e comercial para que ela faça um bom trabalho. Claro que tem todas as nossas regras e tudo mais. Mas as agentes podem ser livres aí para empreender também. E é algo super inovador mesmo, muito legal e acessível. Sim. E a gente sabe, como pequena empresa, o quanto é difícil você contratar e ter dinheiro para isso, né? Porque as agências de emprego tradicional cobram uma bagatela aí bem altinha. E, às vezes, né, nem tem uma metodologia, aquela de sempre. E a Emprega, gente, pelo menos para todos os clientes que eu indiquei e para outras agências parceiras também, tem usado eles, geralmente quando estão lá nos grupos, tem Emprega. Fala, que legal, o pessoal já está conhecendo. Então, você que está assistindo a gente, acessa o site Emprega com 2 Gs, vai aparecer aqui, tá? E chama lá o pessoal, bate um papo, se você tem dificuldade em contratação e não tem muita grana para isso, deixa eles fazer esse trabalho aí para você, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Bom, Thiago, e como eu disse pro pessoal que eu quero trazer dicas práticas, né, pro pessoal aí, como você faz todo o trabalho aí de RH, né? E aí, lembrando, gente, RH é diferente de DP, tá? Muita gente confunde, até eu, alguns anos atrás, achava que era a mesma coisa. Mas não é. RH é diferente de DP. E o Thiago, gente, eu vou até ler aqui, ele tem um método muito bacana, né?
que é contratar, integrar, treinar, desenvolver, promover, reter e demitir. E aí, Thiago, é o seguinte, a gente sabe que as dores do empreendedor, a espinha dorsal é pessoas. Sim. Então, eu sempre falo pessoas e processos, tá? Só que para a gente desenvolver o processo, a gente precisa das pessoas. Não tem jeito. Não existe a gente, eu vou fazer um processo aqui. Não existe. A gente precisa das pessoas como a espinha dorsal. E eu vejo que muito negócio não vai para frente. Muito negócio, por exemplo, teve uma época que a DPG tinha muito churning. Por quê? Estava focada onde? Não era nem no processo. A gente até tinha lá um processinho, era nas pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, por causa dessa nova geração, por falta de gestão, por falta de conhecimento, a gente não conhece muito bem esse processo, né? Esse processinho que você, essa metodologia que você desenvolveu. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Como que é? Como que o pequeno empreendedor ele faz essa contratação, ele faz essa integração, ele treina, ele desenvolve, ele promove, ele retê e ele saber demitir também. Eu fui no curso na Disney para aprender, sabe o que lá? Fui lá para aprender assim. Demore para contratar e demita rápido. Mas no dia a dia, né, na prática, como que é isso? Como que o pequeno empreendedor que está atolado no operacional, como que você indica, o que você fala nessa metodologia que você criou para esse pequeno empreendedor? Muito boa pergunta, Marta. Quando eu pensei em atender pequeno negócio, só pequeno negócio, né, meu caminho dentro do empreendedorismo, principalmente nessa área, foi sempre atendendo grandes empresas, né, que tinha lá 1.000, 2.000, 3.000, 500 funcionários, enfim. E a gente passou por uma consultoria da Fundação Dom Cabral e decidiu não atender mais pequeno negócio, porque era uma estratégia do negócio mesmo. Não vamos atender mais pequeno negócio. Só que aquilo me deu um aperto no coração, né? Porque eu falava, poxa, mas é uma fatia grande do mercado, é a maior fatia, na verdade. Não sei se você sabe, mas 75% dos empregos no Brasil estão no pequeno negócio. Sim. Né? O Brasil abriu de vagas formais de janeiro a setembro agora de 2022, 1.800.000 vagas. Coisa, 75% no pequeno negócio. E eu tinha esses dados, né? Estudava muito mercado, sempre estudei muito mercado e falava, poxa, eu vou atender o grande, que é o que eu já atendo, porque é o nosso modelo de negócio, o modelo de uma agência tradicional, e vou deixar ali a Marta, vou deixar o meu outro amigo e tal, que era o meu círculo, era o meu networking, né? Empresa de pequeno porte. Mas decidimos. E aí veio a ideia do emprego, como eu já falei lá atrás. Só que a pequena empresa tem uma peculiaridade, né? A Marta vende, atende, faz a contabilidade, faz o financeiro, vai no cliente e muitas vezes faz o serviço. Hoje a Marta eu sei que já não faz mais, gente. A Marta tá evoluída. Já consegui evoluir. Né? Tá agindo como líder, mas é essa característica mesmo, Marta. É o cliente não. É o empresário que vira dono. Ele não tem essa mentalidade de empresário. E aí foi uma coisa interessante e é importante falar isso para vocês aqui. Não confunda empreendedor com empresário. Isso aí. Né? Porque o empreendedor é uma característica, até um estilo de vida, se a gente for pensar, né? Eu posso ser empreendedor na minha casa, eu posso ser empreendedor sendo funcionário, eu posso ser empreendedor sendo funcionário público, porque é o que eu enxergo. Onde verem problemas, eu vejo solução. O empresário já é uma história um pouco diferente. O empresário que tem característica empreendedora é o melhor dos mundos, né? Mas eu, quando abro a porta do meu negócio e eu tenho lá pessoas que trabalham comigo, eu tenho processos, eu tenho estrutura, eu começo a agir como empresário. E aí é um grande problema que as empresas de pequeno porte incorrem, né? No Brasil, a gente não tem cultura empreendedora. O que é cultura empreendedora? Vamos pegar um país mais desenvolvido como os Estados Unidos, por exemplo. Lá tem cultura empreendedora. Você aprende empreendedorismo desde cedo. Hoje no Brasil, eu acho que está mudando um pouco isso. Mas no Brasil, grande parte dos empreendedores é por necessidade. Né? Eu tenho certeza que tem alguém que está ouvindo a gente aqui que se tornou empreendedor porque precisou. Exato. Perdeu o emprego. Na pandemia agora, exato. Então, né? E aí o fato dele ter essa característica empreendedora, né, de resolver um problema, uma dor de um cliente, ou resolver os seus próprios problemas, ele não estuda o que é ser empresário. E aí a gente incorre em grandes problemas que é, eu vou abrir um negócio, primeira coisa que eu vou ver, vou ver o imóvel, né, vou comprar lá os móveis, a estrutura, o que eu vou fazer, né, vamos imaginar que eu seja um contador, vou trazer o contador como exemplo, que me formei na faculdade, vou abrir lá meu escritório. Eu vou pensar na estrutura, eu vou pensar talvez no software que eu vou utilizar, vou pensar no marketing, talvez em vendas, né? A Marta está ajudando aí os contadores a estruturar aí os departamentos de vendas, mas a grande maioria deixa o principal pilar por último, que é pessoas. E você sabe, Thiago, você falando sobre isso, hoje eu olho para trás e eu falo assim, se eu, Marta,
tivesse a cabeça que eu tenho hoje e pudesse voltar no tempo, a primeira coisa que eu faria era ter contratado uma empresa, uma emprega da vida, Sim. uma consultoria de RH, porque, como eu disse, o pilar é pessoas. E, infelizmente, não é só o contador. Eu ando aí pelos grupos de mentoria. E sabe o que é mais incrível? Você vê empresas faturando 20 milhões, 30 milhões ano. Porque, querendo ou não, já não é uma pequena empresa isso. E o cara não tem processo nenhum de gestão de pessoas, né, Thiago? Então, se eu pudesse voltar atrás, e você que está ouvindo, você quer crescer, você quer fazer a virada de chave dentro da tua empresa, quer sair do operacional, foi quando eu virei essa chave aqui dentro, que foi nessa questão das pessoas. Perfeito. E aí você questionou na pergunta anterior sobre esse processo que eu criei. O Emprega é focado em recrutamento e seleção. Isso. Então, o que a gente tem? A gente tem agentes especializadas, formados em RH, especialistas em recrutamento e seleção para ajudar a sua empresa a contratar certo. O que é contratar certo? É você ter um perfil adequado para a sua empresa, você vai saber qual é o fit cultural. Está muito na moda falar de fit cultural, né? Muitas vezes a gente não está ainda adequado. Falar, não é para mim esse negócio de fit cultural. Então, vamos trazer para o comum. É o jeitão da sua empresa. Lembra que a Marta falava isso? Né? É o jeitão da DPG, é o jeitão da sua empresa, que é a cultura do seu negócio. A Marta citou agora pessoas e processos. O Walt Disney citava também cultura, né? Você quer ter uma empresa de sucesso, você tem pessoas, processos e cultura. Pessoas, processos e cultura. Ou seja, qual é a cultura do seu negócio? Então, se você tem qual é a descrição da vaga, se você sabe qual é a cultura do seu negócio, você sabe onde você quer chegar, já é um caminho bem andado para você ter um processo estruturado de recrutamento e seleção, é o que o Emprega faz. Só que o que a gente começou a perceber? As peculiaridades do pequeno negócio. A gente fazia lá um processo seletivo muito bem feito, porque a gente dá a tecnologia que as grandes têm, Marta, grandes empresas, a gente tem no Emprega. Para oferecer isso para o pequeno. Análise de perfil comportamental. Agora a gente está colocando mais 3 testes, né? Que, por exemplo, para vendas, a gente está colocando um teste para ver qual é a aptidão de vendedor daquele funcionário. Então, a gente está sempre desenvolvendo coisa nova para entregar para as empresas de pequeno porte. Só que o que acontecia? A gente fazia um processo seletivo muito bem feito, mandava o funcionário lá para a empresa, passava uma semana, o cliente ligava e falava, o funcionário foi embora. Não foi tão bom o processo seletivo. Isso, para a gente, no início, era um problema, porque a gente pensava, poxa, mas foi feito o processo, foi feita a análise, o cliente escolheu aquele candidato? Pô, foi feito. E a gente começou a perceber que era o seguinte, a empresa muitas vezes não tem um processo de gestão de pessoas. E aí, eu até criei uma frase lá, a gente ia lançar uma campanha que era só contratar certo não dá, né? Por que só contratar certo não dá? Porque não adianta, eu posso mandar, sei lá, vamos imaginar você contador, você fala assim, Thiago, eu preciso de um vendedor aqui, eu mando a Marta Giove para você. Mandar a Marta, né? A Marta vai estruturar seu funil, vai implantar CRM, vai criar processo. Se você não tiver um mínimo de estrutura de gestão para manter a Marta vai embora. E olha só o que você está falando, Thiago, é tão interessante isso que tem clientes que contratam a gente para o marketing, né? E aí, eu tenho um cliente aqui que é cliente nosso, ele está na casa conosco, e ele contratou o marketing e o marketing começou a funcionar. E ele tem uma pessoa, um braço lá dentro do escritório dele, só que a cabeça dele é tão fechada que a gente fala, até essa pessoa fala, a gente precisa ter o departamento comercial, e não vai. E aí sempre barra esse processo de pessoas, porque é realmente isso, né? Você expandir a tua mente e você, você falou assim, o empreendedor chegou lá, o cara tá muito bem contratado, só que levou a Marta Giove, chegou no meio do caminho, pá, o que acontece, né? Acontece o que acontece na maioria dos pequenos negócios, onde o dono não é empresário e ele é empreendedor. Isso aí. Posso dar alguns motivos. O Thiago, vamos colocar o Thiago como um exemplo aqui. O Thiago pode ser vaidoso e a Marta é melhor que ele, e ele não aceita esse tipo de coisa, então ele começa a não aceitar as imposições, ou seja, o trabalho da Marta, porque a Marta até é minha funcionária, segura aí, Marta. Ou pior, eu querer microgerenciar o trabalho da Marta, sendo que eu poderia delegar para a Marta. Né? Aqui é uma dificuldade tremenda que os empresários, né, de empresas de pequeno porte têm, que é delegar. Demais. Delegar e confiar. Já né? passei por isso. Então, quando eu tenho... E aí, gente, vocês podem falar, pô, Thiago, mas minha empresa é pequena, eu acho que não dá. Falta de processo. Porque se você tem um processo muito claro, e aí volto na primeira fala da Marta, o que eu pensei? Né? Eu preciso ajudar esse empresário a se educar. Porque a gente faz um processo seletivo, eu quero entregar
o melhor por meio do Emprega para ele, que é um processo seletivo feito exatamente como é feito nas grandes, que é todo o know-how que eu trouxe, mas ele não está preparado para receber isso. Sim. E aí a gente incorre num risco de pensar, pô, o Emprega não é tão legal, o serviço que entrega. Mas não é. A gente é olhar para dentro. E aí, voltando na questão, né, Marcos? Os problemas que acontecem. Falta de processo. Se eu tenho uma vaga bem descrita, se eu tenho um processo de integração, se eu sei treinar, se eu sei desenvolver, se eu sei reter, se eu sei promover e se eu sei também demitir, eu tenho um mínimo de processo no meu negócio. Exato. E aí eu criei esse negócio, né, que vai virar um curso, inclusive, 7 passos para uma gestão de pessoas eficiente, ou 7 passos para uma gestão de pessoas de sucesso, enfim, a gente vai dar um melhor nome. Sim. Mas se você tem esses 7 passos, se você sabe contratar, se você sabe integrar, se você sabe treinar, se você sabe desenvolver, se você sabe promover, se você sabe reter e se você sabe demitir, você tem processo de gestão de pessoas no seu negócio. Aí você pode estar pensando, pô, Thiago, mas é uma empresa de pequeno porte, é uma contabilidade, é uma agência, enfim, o que seja. Gente, isso é exatamente como os processos que a Marta ensina para vocês aí de vendas. Exato. Se a pessoa não, se você não fizer... A não ser, Thiago, eu fico pensando assim, né? E eu falo pro meu cliente, seja o meu cliente da agência, seja do curso, eu falo assim, qual que é o teu objetivo? É crescer? Se você tem um objetivo de crescimento, você não vai ter como fugir disso. E a mesma coisa quando, assim, Marta, qual que é o teu objetivo? É você manter o teu ego, a controladora, a que não ouve ninguém, ou é você fazer o seu negócio crescer para um dia ser vendido ou então ser herdado? Aí eu parei para pensar, não, eu quero fazer um negócio crescer. Se você quer fazer a sua empresa contábil crescer, você vai ter que investir muito nisso, na gestão de pessoas, não tem jeito. Sem dúvida. E gerir pessoas é isso que o Thiago falou, é você saber contratar bem, é saber você reter bem, fazer um onboard bem. E para isso, para crescer, você vai ter que passar por um momento de turbulência. Até eu tenho um quadro lá, Marta Super Sincera, né, que o pessoal fala assim, para me largar o operacional, vai ficar turbulento? Gente, vai ficar turbulento e vai ter um churn, já vou te avisando, vai ter um churn, porque as pessoas não fazem que nem você e tá tudo bem, você vai treinar as pessoas para isso, os clientes vão sentir o impacto, mas se você for persistente, se você treinar, sair desse controle, tirar esse ego e delegar e acompanhar, as coisas acontecem. Vou dar um exemplo aqui claro que aconteceu. Por exemplo, o vendedor não gosta de usar CRM. Estou falando até da própria aqui, que lá atrás, quando eu era só vendedora, eu não gostava de CRM, não. A gente quer saber de vender. E aí chegou um momento aqui na DPG, tem mais ou menos uns 3 anos, que eu falei assim, não tem como trabalhar sem números. Não tem como. Então, esse pessoal vai ter que usar o CRM. Então, assim, tinha um CRM era bonitinho lá, só ter o login e a senha, mas usar de fato eles não usavam. O que eu comecei a fazer, Thiago? Todos os dias, 8 horas da manhã, me reunia com o time de vendas e todos os dias era um chicotinho na mão e faz isso, faz aquilo. E aí eu fui delegando, acompanhando, virou um hábito. Então, hoje, dentro das regras comerciais, CRM não tem nem como não usar CRM. E é a mesma coisa que eu percebo na gestão de pessoas, na questão do onboard. E esse é um processo que, se você não virar a chave que está aí do outro lado, você não vai conseguir avançar. Tiago, você trabalha aí com várias empresas, quantas empresas você viu quebrar, fechar, nem por causa disso? Fala aí para mim. Diversas, né? E essa questão do empreendedor, o empresário já tem essa clareza, tá? O empreendedor ser centralizador é porque ele acaba tendo o negócio como um filho, né? Ninguém fala mal do filho. Não. Meu filho não é feio, né? Meu filho não... E é um problema, porque você acaba trazendo toda a responsabilidade de processos gerenciais que você poderia terceirizar, haja visto contratação. Exato. Né? Eu pego um empresário, seja contador, ou dono de agência, ou dono de startup, fazendo processo seletivo. A gente tem vários dados, tem empresas que levam, gente, 70, 80 horas para fazer um processo seletivo. Deus me livre. E a gente tem um ticket lá no emprego, por exemplo, de R$990. Aí, às vezes, a gente manda a proposta, o cara fala, mas é caro, hein? Eu falo assim, quanto tempo você leva para fazer um processo seletivo? Não faço nem ideia. Quanto custa a sua hora? Ou seja, se você não tem mentalidade de empresário e ainda está na mentalidade de empreendedor, você não está sabendo nem precificar a sua hora. Exato. Aí, às vezes, você está batendo prego para pendurar quadro no seu negócio. Você está varrendo o seu negócio. É claro, é nosso negócio. A gente tem todo amor, todo carinho. Mas aí acontece uma coisa, Marta, que assim... O cara não cresce, ele incha. Ele pode até ter um certo sucesso,
mas ele não vai adiante. O time dele sempre vai ser aquele time enxuto, de quem começou com ele. Ele não vai conseguir replicar, não vai conseguir escalar ou escalonar o negócio dele, né? E aí você se torna prisioneiro do seu próprio negócio. Porque você quem vende, você quem atende, porque tudo tem que passar por você, né? E aí eu faço uma pergunta muitas vezes para alguns empresários que eu converso. Por que você abriu esse negócio? Né? Lá atrás, tenta lembrar. Você imaginava que talvez você ia tirar férias de 30 dias? Ou que você ia ganhar mais dinheiro? Será que tá melhor você ser empresário, ser dono desse negócio ou ser um CLT? Ah, hoje eu ganho mais, tá? Mas você é prisioneiro. Exato. Você não consegue ficar 2 horas fora do seu negócio porque alguma coisa acontece e o negócio explode, né? Então você se torna prisioneiro de uma coisa que você mesmo criou. Exato. Então, voltando na questão dos processos, quando a gente pergunta para algumas empresas, você tem missão, visão e valores, que parece até um negócio arcaico, né? Porque outras startups estão aí no tal do PTM, né? Propósito Transformador Massivo. Né? Gente, missão, visão e valores é fundamental para você, para o seu negócio, porque não é romantismo. Não mesmo. Porque a missão é o que eu acordo todo dia para fazer. E a visão é onde eu quero chegar. Vou dar um exemplo aqui, você tem um negócio, seja uma contabilidade. Qual é a sua visão? Ser a maior contabilidade aqui da minha cidade, por exemplo, sei lá, Mogi das Cruzes. Como que você mede ser a maior daqui? É em quantidade de clientes? É por filial? Ou seja, é mensurável, porque quando chegar a determinado momento, vamos imaginar, ser a melhor contabilidade de Mogi das Cruzes até 2025. Ou seja, até 2025 a gente tem a meta de 1.000 clientes. Aí eu sei e consigo medir que eu sou maior. E os valores é o que norteia as minhas ações durante a missão. Sim. Né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque é a partir da missão, visão e valores que você começa a criar a cultura do seu negócio e você sabe para onde está indo. E você sabe também para onde você está levando os seus colaboradores. Sim. No curso que eu tenho, os 3 incríveis passos para uma integração de sucesso, que a gente ensina lá como integrar do começo ao fim qualquer funcionário e é fundamental, eu faço uma analogia com o capitão de um navio, Marta. A Marta é a capitã do navio e aí ela vai navegar aí em alto mar. Se ela não sabe para onde está indo, imagina quem ela está trazendo para dentro do navio, né? Então, se eu sou ali um marujo e eu chego, Marta, para onde você está indo com esse navio? E a Marta tem clareza e ela fala para mim assim, Thiago, a gente está indo para Bahia, a gente vai ancorar lá em Porto Seguro. Opa, ela sabe para onde está indo, ela sabe o que está fazendo. E aí a Marta me chama e fala assim, Thiago, então você vai ser aqui um dos meus tripulantes. Ó, esse aqui é o arpão que a gente vai usar, porque a gente vai pescar lá no caminho, eu vou treinar você como utilizar essa ferramenta, a rota que a gente vai tomar é essa. Se coloca no lugar do seu funcionário que muitas vezes chega na sua empresa, não sabe qual é a visão, qual é a missão e quais são os valores que vão determinar ali os nossos comportamentos. Exato. Né? Eu olho para a Marta como uma capitã, falo assim, pô, peraí, ela sabe para onde está indo, ela sabe o que a gente vai fazer no caminho, que é a missão, e ela está dizendo para mim aqui como que a gente vai fazer, ou seja, os valores que vão nortear. Então isso ajuda demais. Usando essa analogia fica fácil entender missão, visão e valores e também como que se forma a cultura de um negócio. E você como capitão, como líder, quando as coisas dão errada, a culpa é sua. Sempre, Thiago, sempre. E você sabe que eu também achava esse negócio, ai, propósito, meu Deus, como é difícil achar o propósito, não sei o quê. Isso aí é bobeira. Quando a gente montou um negócio, que lá atrás na DPG, era para vender mais e ter mais dinheiro. Eu e ela falei assim, não, se a gente for representante comercial, a gente vai ganhar mais e tal. Tinha noção nenhuma. E geralmente o empreendedor, ele fala assim, vou ser dono de empresa porque ele acha que vai ganhar mais dinheiro, né? Ah, vou ter mais dinheiro e tal. Nem tanto, porque como eu sempre gostei muito de trabalhar, não era nem pelo fato de... como que se diz, folga, não, era porque eu ia ganhar mais dinheiro, ia ter mais dinheiro para comprar mais coisas, né? Só que aí no decorrer do caminho a gente começa a perceber isso, né? A gente vai começar a aprender e falar assim, meu Deus, se eu não tiver um direcionamento, quem vai querer? Qualquer lugar serve? Não serve, sabe? E aí, Thiago, eu vou falar para você, a gente chegou nisso, sem brincadeira, ano passado. Ano passado que a gente conseguiu definir de fato para onde a gente está indo. Qual que é a nossa visão? Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa... A gente escreveu a nossa cultura esse ano.
Esse ano. E a gente está fazendo um trabalho sabe, dessa cultura toda sexta-feira, lá no check-out que a gente tem com o pessoal, que a maioria do pessoal está home office, a gente está lá, implementa qual que é, vamos lá, é isso, desse jeito. E aí acontece que, de fato, tem as pessoas que espanam e tem as pessoas que começam a carregar o piano contigo mesmo, mas não adianta. Se, de fato, você que está aí do outro lado, mesmo sendo pequenininho, você não souber para onde você está indo, gente... Qualquer lugar serve, você sempre vai correr atrás do rabo, você sempre vai ser refém do seu próprio negócio. Aliás, você não tem um negócio, você tem um emprego. É verdade. Então, assim, você tem até pior que emprego, porque o emprego você consegue entrar às 9, sair às 18, tem seu salário lá por mês, tá tudo certo. E ser refém, ficar ali rodando e nunca ter uma previsão. Mas como? Que nem, por exemplo, a gente tem nossa missão, visão, valores, onde a gente quer chegar, mas, por exemplo, anualmente, qual era a nossa meta esse ano? Então, a gente reuniu todo mundo num lugar, tá? Nossa meta esse ano era diminuir o churn. Esse ano, a empresa, todo mundo ia trabalhar com foco em diminuir os cancelamentos, porque a gente estava com cancelamento lá nas alturas, tá? Medindo as coisas, né? Então, a gente tem uma meta para chegar. Ok, a gente está vendendo, a gente está conseguindo, o nosso churn estava em 1,5, super dentro do normal, mas para nós... Não, nós somos um mercado nichado, a gente precisa melhorar isso. Então, esse ano o foco foi diminuir o churn. O ano que vem já é outra coisa que a gente já está ali no planejamento. E é isso, né, Thiago? Perfeito, Marta. Do que você falou de planejamento, né? As pessoas tendem a romantizar, principalmente na era que a gente vive hoje, que fala sobre propósito, sentido, né? Acaba parecendo romântico mesmo, né? Assim, o propósito do meu negócio é isso ou aquilo, enfim. Mas, independente do romantismo que isso possa trazer, eu acho que é uma questão de vida. Né? A gente muitas vezes escuta, e eu também já passei por isso, passo algumas vezes também, não somos perfeitos, tentar separar o que é a minha vida pessoal da minha vida profissional. E assim, claro que a gente pode separar os comportamentos em cada um dos ambientes, mas não dá para separar a vida. A Marta é uma só. E quantas vezes eu percebo, né, empresários aí com 40, 50 anos que estão correndo atrás do rabo. Exato. Né? E aí você vai perguntar no fim, tá, mas para que tudo isso? Né? Para onde está te levando tudo isso? Ele não sabe nem responder. Exato. E a questão da clareza, né, vamos falar da missão e da visão dos valores aqui, que vai ajudar muito você, empresário, porque a visão é onde você quer chegar e a visão muda, ela é mutável, né? Eu lembro que quando eu fiz uma aula sobre isso, a gente viu lá a visão da Caterpillar, né? Aquela empresa que faz máquinas e tal. Em 87, a visão deles era até 92 ser a segunda maior empresa de máquinas do mundo. Sim. Porque aí a Marta entrou lá para trabalhar, o Thiago entrou para trabalhar na Caterpillar. Marta, a nossa visão é essa, é lá que a gente quer chegar. O seu papel dentro da estratégia do negócio é esse. É o exemplo que você acabou de dar da DPG. Entrou alguém na DPG, a nossa meta para esse ano é reduzir o churn. Então, você vai entrar em atendimento, o seu papel vai ser esse. Ou seja, voltando na analogia lá do marujo, né, que vai lá para o navio da Marta, eu sei o que eu tenho que fazer. Quantas vezes você contratou um funcionário para o seu negócio e o cara não sabe nem o que tem que fazer? Nossa, várias vezes. Tipo, senta aí, eu, né? A doida aqui. Não, o que eu tenho que fazer? Senta aí. Porque, assim, na realidade, Thiago, eu passei por pequenas empresas. E nas pequenas empresas, do mesmo jeito que eu agia, do que eles agiam, eu agia comigo. Então, por exemplo, a primeira empresa que eu comecei a vender, eu cheguei lá, tá, o que eu tenho que vender? Tem que vender isso daqui. Senta ali do lado da vendedora, ouve ela e depois vai pro telefone. Falei, meu Deus do céu. E aí a gente acaba falando assim, a gente tem vontade, né? Vai fazer, tal. Então, quantas vezes a pessoa chegou aqui, sentou, tá, o que tem que fazer? Faz isso. Tá, vai lá pro telefone. Aí a gente fala assim, essa pessoa não tá bom, não. Senta aí, você tem que fazer isso. Na realidade, você fala por cima da pessoa, né? E quer que a pessoa se vire e te vira, negão, que eu sempre falo aqui. E não é desse jeito que funciona, né? Infelizmente, o pequeno empreendedor, ele tem essa visão. E aí, gente, não importa ser pequeno. É isso que eu falo. Não importa ser pequeno, o importante é você ter a mentalidade do grande. Você tá pequeno, mas se você agir como grande, por exemplo, se você já consegue... eu preciso contratar da maneira correta, tá? Eu tenho um braço, eu sou super a favor de terceirização, super. Porque tem coisas que eu não... pra você ter uma ideia, gente, eu tenho meu curso aí de vendas, quem faz o lançamento não é meu time aqui de marketing que podia fazer. Eu tenho uma empresa de especializada em lançamento que faz esse trabalho para mim. Eu pago para essa empresa.
Para você ver que nem tudo a gente... que nem, por exemplo, hoje, a DPG, com mais de 100 colaboradores, a gente sente a necessidade, todos os especialistas têm falado, mas você tem que ter um RH interno. Perfeito. Fiquei 9 meses, saiu, mas agora eu vou ter que ter esse RH interno, não tem jeito. A gente teve 9 meses com esse pessoal aí, não tem como mais eu terceirizar esse trabalho. Ok, show de bola. Mas se a gente, como empreendedor... Beleza, eu tô pequeno, mas eu vou pensando, estruturando meus processos para ser grande, meu Deus do céu, você vai crescer. Mas aí você tem que saber para onde você quer ir. Não adianta. Então, contador, se você... E aí, Thiago, uma coisa que eu vejo, qual é a diferença das contabilidades que estão crescendo para as que estão lá minguando ou estão morrendo? Porque direto aqui, ó, aqui a gente chega no final do mês... No primeiro dia do mês, eu sento com o time para ver cancelamento, né? Ver o churn, quem foi embora. E aí ele tem os motivos, porque a gente pontua lá certinho. O mês passado, teve 11 clientes que cancelaram conosco. Dos 11, 8, gente, vamos lá. Dos 11 que cancelaram o contrato com a gente, 8 fecharam o escritório. Olha só, 8. Aí você fica pensando assim, puxa vida, né? E dos 8 já estavam um bom tempinho aqui com a gente já na casa. Tinha 3 anos, 4, 5 anos de contrato. Mas por quê? Porque, infelizmente, aí eu vejo muito contador reclamando, chorando. E a diferença daquele cara que está crescendo é o cara que está pensando em tudo isso. Sim. Pensando estrategicamente. E até mesmo o cara que está no operacional, ele está trabalhando e batalhando para sair do operacional. Eu ouvi esses dias, na verdade eu li uma matéria sobre a modicidade das empresas no Brasil, né? O que ocasionava? Era mais um assunto voltado para startup, mas eu acho que faz total sentido também para qualquer tipo de empresa. Primeiro era financeira, a pessoa, sei lá, pediu a demissão do emprego, juntou o FGTS lá, pegou as economias e abriu uma empresa e faliu porque não tinha grana. O segundo é falta de planejamento. Mas se você parar para pensar, a grana ter acabado foi falta de planejamento. Então, é claro que muitas empresas vão aí aos trancos e barrancos, né? Como você falou aí, dos altos e baixos da DPG também, com você e o Alex. Mas chega, porque é muita transpiração inicialmente. E eu até entendo empresas de pequeno porte. Falar assim, Thiago, a gente não tem condições de fazer uma contratação com emprega hoje, mas então faz o mínimo, faz o certo. Exato. O YouTube tá aí de graça, gente. Tipo, o que mais tem lá talvez seja vídeo de gente ensinando a fazer processo seletivo. Eu vou deixar aqui embaixo o link do seu curso, tá à venda, né? Tá vendo? Eu vou deixar aqui embaixo, gente, nos comentários, aqui embaixo no YouTube, o link do curso do Thiago. É o básico aí, você clica lá e compra esse curso. E você falou uma coisa bem interessante agora, a DPG, trancos e barrancos. Sabe por que a gente conseguiu sobreviver até um tempo atrás? Porque eu e Alex, nós temos uma veia vendedora. Sim. Então, a gente conseguiu sobreviver mesmo, manter um negócio porque a gente tinha uma veia empreendedora. Só que... O que a gente viu? Não bastava só a gente vender. Uma hora a gente ia quebrar por não ter gestão. E o principal, gestão de pessoas. Sim. Então, aí foi a virada de chave. A gente nunca quebrou, Thiago, por causa desse tino vendedor. E o cara do outro lado que não tem isso, né? Exato. O exemplo que você traz aí, né? Que é o seu nicho. Na grande maioria dos contadores se formam para abrir contabilidade, porque a característica é ser contador. Mas se não vende, não cresce, porque vendas é o combustível do negócio. Mesmo tendo venda, se você não tem gestão, a tendência é que seu negócio não vá realmente para frente, porque você precisa ter estruturação de todos os processos. Financeiro, vendas, marketing, atendimento e por aí vai. E a quantidade de softwares que chegam por aí hoje, que vêm para roubar não só empregos, mas também empresas, né? Contabilidade é um bom exemplo aí, que eu acho que muita gente fala assim, eu tenho um outro produto que chama RH do Futuro e eu estudo muito sobre tendências do futuro, né? E colocam lá, algumas vezes, contador como uma função assim extinta daqui a alguns anos. Eu acho isso, não vou dizer impossível, que nada é impossível, mas ainda vai se demorar muito tempo. Principalmente por tudo que o contador pode oferecer. Vai ser extinto os antigos, os dinossauros. Exato. Os dinossauros vão ser extintos. E saiu uma matéria aí no valor econômico que vai faltar contador. Em 5 anos vai faltar porque as faculdades estão formando menos, porque as pessoas acham a profissão chata, não é algo envolvente, né? Mas deixar de existir... Bom, a não ser que no nosso país, primeira coisa, né? Tem a obrigatoriedade da contabilidade, que eu duvido muito que isso vá deixar de existir. E o contador, se ele se transformar... E aí eu vou falar pelo meu contador, a DPG vai fazer 19 anos, eu estou há 18 anos com o meu contador.
E eu sempre falo, Thiago, que o contador consultivo não é você estar presente todos os dias, é você estar presente na hora certa. Sim. E o meu contador sempre fez uma grande diferença na DPG. Ele sempre que foi abrindo esses olhos para a gestão da empresa foi ele. Sempre foi ele me dando os toques, Marta, você precisa mudar isso, precisa fazer aquilo outro, papapá, faz planejamento, cadê o financeiro, cadê o sistema? Ele sempre foi me dando esses toques, mas ele se transformou. Ele se transformou, mudou a mentalidade e com isso foi me trazendo junto, né? Então, se o empreendedor, se o contador que está ali do outro lado, ele não tiver essa visão, não mudar isso, esse foco para a mudança, infelizmente, você não vai conseguir viver por muito tempo. E a gente vê isso aí no dia a dia, né, Thiago? Sim. E, Thiago, indo para o final aqui do nosso encontro, né? Qual o primeiro passo? O cara não tem grana, tá? O cara não tem grana de jeito nenhum. Qual o primeiro passo que ele faz aí para estar focado na gestão de pessoas e fazer o negócio dele dar uma virada? Marta, parece... assim, não é complexo. É simples. Eu talvez trazer um entendimento para você estar nos escutando aqui, que é assim... A importância das instituições. Nós nascemos e morremos dentro de uma instituição na maioria das vezes, né? Um exemplo, um hospital, que é uma instituição, e a gente vai ser enterrado num cemitério, que também é uma instituição, enfim, e por aí vai. Tiago, mas por que você está falando disso agora, né? Não tem nada a ver com o assunto aqui. Porque a sua contabilidade, o seu negócio é uma instituição. E o que molda o comportamento das pessoas é a instituição a qual ele está inserido. Se eu estou numa instituição que tem regras, normas, valores, incentivos, papéis muito claros, eu vou seguir aquela instituição. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente fala assim, coloca a culpa no governo, né? É a Dilma, Bolsonaro, Lula, enfim. Independente disso, o Brasil, a gente culpa também a cultura. Isso não é cultura do brasileiro. Vou trazer um exemplo aqui. Uma instituição que é comum. Se eu falar para você do presídio. É uma instituição falida no Brasil, né? Um presídio. Vocês sabiam que no Brasil tem um presídio? Alguns, que são administrados pelos presidiários? Acredito. Que não tem carcerário, não tem, né? Tem, claro, a administração lá, mas quem administra são. Então, como posso dizer? Se num país que são brasileiros, a cultura é a mesma, eu tenho um presídio assim e outro presídio assado. A instituição conseguiu desenvolver pilares que fazem com que aqueles indivíduos se comportem conforme aquela instituição determina. Então, respondendo a sua pergunta, o que dá para fazer? Você abrir o seu negócio 10, 15 anos, 1 ano, 6 meses, independente do tempo. Para que uma instituição funcione, ela precisa ter 4 pilares fundamentais, Marta. E isso você vai usar na sua empresa, mas você pode usar na sua casa, você pode usar na igreja que você congrega, você pode usar no bairro que você mora. Porque se a instituição tem um desses pilares faltando ou um que está meia boca, não vai funcionar. Quais são os pilares fundamentais para uma instituição boa e eficiente? Prática, regras, né? Que a gente pode chamar de normas aí, regras. Práticas, que é o quê? O que eu posso, o que eu faço e o que eu não faço aqui dentro. Papéis, ou seja, está muito claro quem é o CEO, quem é isso, quem é aquilo, quem é pai, quem é mãe, quem é o filho. E incentivos. Um exemplo, uma casa. Se eu sei, tem as regras da minha casa, então quais são as regras da minha casa? Não se fala palavrão aqui dentro. Opa, as regras estão muito bem colocadas. Então, sou eu, minha esposa e meu filho, por exemplo. Quais são as práticas? Eu e minha esposa não falamos palavrão. O meu filho está na instituição que a gente determinou ali. Então, tem regra e tem a prática. Quais são os papéis? Pai, mãe, filho. Ou seja, quem manda, ele tá muito claro para ele que ele tem que seguir quem manda. E quais são os incentivos? Educação, amor, carinho, educação. Quando eu vivo numa instituição que esses 4 pilares estão muito claros, essa instituição vai funcionar. Em casa, no trabalho. Então, vamos pensar na empresa. Se eu tenho as regras e normas lá, as políticas da sua empresa, se está muito claro o que pode e o que não pode, as pessoas não vão fazer. Quais são as práticas? A nossa prática aqui é bora vender, é trabalhar, é respeitar o outro. As práticas são feitas, vêm da hierarquia. Quais são os papéis? Se a pessoa sabe exatamente o papel dela dentro do negócio, ela vai fazer. Exato. E quais são os incentivos? Comissão, bom salário, férias, respeito, os valores estão muito claros. Ou seja, se você tem muito claro esses 4 pilares dentro da instituição negócio, independente de qual seja o seu negócio, já é o primeiro passo para você
começar a ter processos mais claros, ter vendas, enfim, tudo mais por aí. Viu, gente? Que bacana. E é isso porque eu tô vendo isso na prática. Tava até falando pro Thiago antes da gente começar que até um tempo atrás, eu e o Alex, as pessoas viam que eu e ele vivia competindo um com o outro. Mas sabe por quê? E eu e o Alex, a gente tem um perfil muito complementar, né? E não era nem competição, é porque a gente não tinha o quê? Os papéis claros. Quando eu e o Alex sentamos, aí a pessoa acha que é uma governança, né? O que é governança? A gente fala assim, nossa, esse negócio aqui é uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Quando eu e o Alex sentamos e alinhamos, né, os dois. Você faz isso, isso e isso, e eu faço isso e isso. Essa é a alçada de cada um. A alçada do outro sócio, a alçada do outro sócio, a alçada. E quando um tiver querendo entrar na alçada do outro, opa, vamos conversar, vamos... E aí a gente resolveu o nosso problema de falta de alinhamento. Que não era nem falta de alinhamento, é porque a gente não sabia os papéis. Então tava todo mundo querendo fazer a mesma coisa, eu fazia isso, daqui a pouco vinha ele por cima, tal, e ficava o time esquizofrênico, todo mundo louco, esses dois são dois loucos, esses dois não batem muito bem na cabeça. Mas olha, gente, isso que o Thiago acabou de falar é o pilar. E se você conseguir colocar isso em prática, eu tenho certeza absoluta que você vai crescer. Thiago, aonde a gente encontra o Thiago? Aonde a gente encontra a Emprega? Deixa aí um recado final aí para a audiência, que eu tenho certeza que você vai... Olha, tem muita coisa aí que vai começar a acontecer após esse encontro nosso. Ah, que legal, Marta. Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com você, né? Retomando aí o nosso contato também. A gente faz tempo já, né? A pandemia nos distanciou e o tempo passou. Mas vamos lá. thiago.canha é o meu Instagram. Emprega com 2G, você pode procurar no Google, vai ser fácil achar a gente lá, falar com alguém, falar com a Bia do comercial, com a Laira, com a Júlia, com quem quer que seja. Se você está precisando fazer processo seletivo, Thiago Canha tem os meus conteúdos lá também, enfim, é só me seguir no Instagram, onde quer que você acha melhor aí também. Quero te agradecer, Marta, pelo convite mais uma vez, foi um prazer estar aqui na nova DPG, né? Podemos falar assim, olha, a nova DPG foi boa essa, hein? E muito feliz, né, com todo o progresso que vocês fizeram aí em tão pouco tempo, por todas as novidades, muito feliz mesmo por toda essa evolução do seu negócio, né, de você também como pessoa, sabe o quanto eu gosto de você, muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago, por estar aqui, por estar... Tempo é algo que a gente não compra, né? Não tem jeito, e você colocou o seu tempo aqui, o seu conhecimento. E, gente, admiro muito o Thiago. O Thiago já está aí há alguns anos aí, e é uma autoridade na gestão de RH. Tem uma empresa que faz isso muito bem. Eu que agradeço o seu tempo, estar aqui conosco, nesse novo tempo. E vou dizer para vocês que nessa virada de chave que eu dei na questão de gestão, foi o Thiago que começou essa sementinha lá atrás com a gente e foi implementando, é o que eu falo. Se eu tivesse deixado o ego mais embaixo no chão, muita coisa já teria mudado há muito tempo. E eu agradeço, viu, Thiago? Obrigada. Eu que agradeço, Marta. E você que tá aí, segue o nosso canal, curte, compartilha, manda esse conteúdo aí para um monte de gente, tá? Manda. E se você não gosta, sabe o que você faz? Manda lá pros inimigos, que eu tenho certeza absoluta que se você não gosta, eles não vão gostar também, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.